terceiro ano. Olá, pessoinhas e pessoinhos. Tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente está na primeira aula do segundo bimestre, certo? Então, eu estou passando aqui para falar um pouco sobre o conteúdo desse bimestre e falar um pouquinho do conteúdo do bimestre passado. Esse bimestre a gente vai falar um pouco sobre o quê? O que, professor? Sobre movimentos sociais. Nós começamos o ano, então, falando sobre o conceito de cidadania. O conceito de cidadania, a gente falou, então, um pouquinho, que não é um conceito único, um conceito fechado, um conceito acabado. Ele está sempre em construção, certo? Tanto na construção, na questão, porque a cultura muda, as relações sociais mudam, então a cidadania também vai se modificando. Como também nas questões que o próprio Estado, às vezes, não consegue contemplar a cidadania. Então, ele está sempre em construção. Dentro disso, a gente falou um pouquinho sobre democracia e como a democracia é importante para a construção de uma cidadania, e vice-versa. Democracia, por sua vez, a participação popular dos indivíduos na sociedade, na política da sociedade, tá? A cidadania não só na política, eles também enquanto a sociedade, né? Por que é importante a gente falar agora da cidadania antes de entrar no segundo bimestre? Por que eu estou revisando essa questão? Lembra que eu falei que a cidadania está sempre em construção para atingir esses direitos? Lá no comecinho do primeiro bimestre? Então, os movimentos sociais é quando a gente vai estudar a luta por esses direitos, certo? Então a gente vai estudar alguns movimentos sociais. Existem inúmeros movimentos sociais, existem teorias sobre os movimentos sociais. É claro que com a quantidade de aulas que a gente tem, tanto presencial como remoto, a gente não dá conta de falar sobre todos os movimentos sociais que existem, sobre todas as teorias dos movimentos sociais e assim por diante. Tudo bem? Mas, se vocês tiverem curiosidade sobre um movimento social que a gente não falar por aqui, fala comigo. Eu posso ver se a gente consegue fazer uma aula sobre isso, ou eu vou falando, esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? Os movimentos sociais, eles são onde a gente vai ver a luta por esses direitos. Entretanto, os movimentos sociais, eles não foram formados logo de cara. Desde o início da sociedade, a gente existe os movimentos sociais, como eles existem hoje. Então, a gente passou por uma série de lutas, de diversas formas diferentes, para que chegassem até o momento em que elas se organizassem em movimentos sociais para lutar pelos direitos. Essas lutas existem, então, antes de existir a ideia de movimentos sociais, as pessoas se organizarem em movimentos sociais, de formas distintas. A aula de hoje, eu passei um texto para vocês falando sobre algumas revoltas sociais no Brasil, questionando alguns direitos políticos, direitos civis, enfim, direitos humanos no geral. Postei duas revoltas para vocês que são muito importantes na história brasileira. Postei 2 vídeos, um sobre a Guerra do Canudos e um sobre a Balaiada. Existem inúmeras revoltas sociais no Brasil, desde a colonização até a organização dos movimentos sociais. Obviamente que a gente vai falar sobre 2 aqui, mas existem vários outros, tá bom? Inclusive muitos que vocês estudaram lá no nono ano em História. E a gente vai rever hoje, então, a Guerra do Canudos e a Balaiada, tá bom? E eu postei um pequeno texto falando sobre as revoltas populares e na próxima aula, então, a gente já entra com os movimentos sociais, tá bom? Qualquer dúvida, é só me chamar.